mais uma vez, privilégio, alegria, responsabilidade, como presbítero, de pregar a palavra de Deus. O Guilherme tocava as canções, só para a gente descontrair um pouco. Lembrei de momentos distintos da minha caminhada. E os irmãos precisam me conhecer melhor, aqueles que não conhecem. Como eu saí da igreja católica no comecinho dos anos 80 e fui para a igreja presbiteriana, eu era um católico praticante, mas não vi ressonância naquilo que eu via na palavra de Deus com a prática. E fui para a igreja presbiteriana para jogar bola no time da UPA, viu, Aro? Olha os caminhos de Deus. No time da Barcelona, eu sou muito mal de futebol, irmão. Sabe aqueles caras que quando ficam velhos contam que eram bons quando menino? Eu era péssimo. Vocês imaginem, eu era ruim mesmo. Perna de pau que fala, né? Mas vocês imaginem, se eu era perna de pau e dava para jogar no time da igreja, você imagine o nível dos irmãos lá da IP, Rocha Eterna hoje, né? Então fui lá para jogar no time e lá fiquei lá, UPA, mocidade, e estou até hoje. Mas como eu saí da igreja católica e fui para a presbiteriana, eu não tive aquela fase de desviado, os irmãos me perdoem. Eu não tenho uma fase triste para contar da minha vida. Esses dias o Guilherme falou, mas você não vai contar? Eu falei, não tenho, né? Não tenho. Sou filho da dona Luzia, quinto filho, bom menino, bom aluno, aquela pessoa chata. Me perdoem, meus irmãos, mas o presbítero de vocês é assim. Então não tive essa fase. Saí da igreja católica, fui para a igreja presbiteriana, mas tive os meus descaminhos. Calma, calma. O Guilherme tocava essa música da banda Resgate, lembro lá dos anos 90, Lins e Vasconcelos, onde ficava a sede da Renascer. Irmãos, eu fui lá. É testemunho. Tiago fala que a gente tem que confessar pecado de maneira comunitária. Fui lá, meus irmãos. Comprei camiseta do Resgate. Zé Bruno tocava com uma faixinha na cabeça. Eu sou uma ovelhinha de Jesus em rock and roll. E o Guilherme tocou, eu lembrei disso, irmãos. Então esse é o meu testemunho. Já caminhei por esses lugares lá nos anos 90. Mas também na música do Amigo de Deus, eu me recordo, olha como a gente era crente naquela época, irmãos. Terminava o dia de trabalho, metalúrgica, pegava aquela Brasília branca maravilhosa, pegava a dona Luciane ainda ali naquela fase lá de namoro para casamento, né, Luciane? Pegava ela no supermercado, saía da metalúrgica, passava no supermercado, sem tomar banho, suado, Castelo Branco, e ia lá na Liberdade, no CPP, ouvir o Ademar de Campos cantando os Encontros de Paz. E eu me recordo do dia que o Ademar falou assim, Deus me deu uma canção, eu gostaria de compartilhar com vocês. E foi essa canção, O Amigo de Deus. E ele nos ensinou lá numa segunda-feira. Então tem o testemunho e tem o testemunho. Então, a minha alegria por estar aqui agora, pela primeira vez, né, irmãos, estou um pouco emocionado, como presbítero da igreja, eleito, a minha gratidão pela confiança dos irmãos. Peço aos irmãos as orações para que, junto com os meus irmãos presbíteros e os pastores, nós possamos servir a comunidade. Esse é o desejo do meu coração, nessa fase minha da maturidade. Conversava com... Tem um amigo lá que faz curso comigo, Ian. Hoje eu estou contador de história. Tem paciência que o sermão não vai ser muito comprido. E ele fala que eu sou meio Forrest Gump, né? Tem evento da igreja, sempre eu estou lá do ladinho, tem uma fotinho minha, eu sempre sou assim. Então tem dessas mesmo. E não, nem sei porque eu estou falando isso, mas agora, claro, lembrei, que eu já fui presbítero da mocidade. Olha como o tempo passa. Os moços queriam um presbítero lá, era eu, moço, brigador. E hoje já estou um senhorzinho. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá então, irmãos, depois dessa longa introdução para descontrair, iniciando a nova série hoje pela manhã, Descomplique. Eu sei que nós não somos pessoas complicadas, eu sei que o pastor fez essa série para nós levarmos essa mensagem para os de fora, sei que somos pessoas descomplicadas, pessoas resolvidas, pessoas que não têm problema em transformar fé em ação, aquilo que cremos,
aquilo que confessamos, aquilo que acreditamos, isso nós vivenciamos de segunda a segunda sem problema. Mas para aqueles que não são assim, nós queremos desenvolver esta série. O pastor já começou pela manhã e hoje eu quero ler com vocês Tiago capítulo 1, versículos de 19 a 25. Tiago capítulo 1, versículos de 19 a 25. Assim nos diz o texto sagrado: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada que foi dada para vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra. Sei que os irmãos já foram lá para Mateus capítulo 7, já foram lá para o Sermão da Montanha, já foram para a palavra dos dois construtores, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Verso 23. Aquele que ouve a palavra, prestem atenção, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Aquele que ouve a palavra e não a pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ah, Senhor, Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, mais um domingo, Tua palavra foi aberta, Senhor, foi lida. Teu povo reunido, Senhor, em santo culto, já oramos, já Te adoramos com as nossas vozes, expressando aquilo que há no nosso coração, o nosso amor a Ti. Mas agora, Pai bendito, conforme a instrução do Senhor mesmo, Tua palavra foi aberta, Tua palavra foi lida, e rogamos a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, porque queremos Te cultuar, sim. Queremos adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, como nos ensina o salmista. Mas nós estamos aqui também, Senhor, porque somos carentes do Senhor. Somos carentes da Tua palavra. Somos carentes da Tua sabedoria, Senhor. Carentes, Senhor, da instrução dos altos céus, para que nós, enquanto povo da aliança, possamos enfrentar os desafios que temos todos os dias, Senhor. Somos Teus, Senhor. Não pertencemos a este mundo, Senhor. Este mundo não nos pertence também. Nós anelamos uma pátria, Senhor, que não está neste lugar e nesta realidade. Nosso coração anela pelo céu, por nova terra, novo céu, Senhor. Mas enquanto aqui estamos, Senhor, vivemos nessa realidade hostil ao Evangelho. Por isso, Senhor, nos capacita para que possamos viver como filhos e filhas do Senhor, testemunhando o Teu nome e anunciando o Evangelho bendito do Senhor Jesus.
Mais uma vez eu rogo, Senhor, pelos meus irmãos, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os fortaleça, para que a palavra de Cristo habite ricamente no coração de cada um, para que eles possam ser bênção aonde o Senhor os tem colocado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eugene Peterson, meus irmãos. Próximo slide. Eugene Peterson, ele, na introdução da carta a Tiago, na Bíblia, a mensagem, ele faz esse comentário. E eu separei esse comentário do Eugene Peterson, porque a carta de Tiago é uma carta extremamente pastoral. É o coração de um pastor olhando para as igrejas, olhando para os irmãos, preocupado com eles e os preparando para os desafios da vida. É uma carta pastoral. A igreja demorou séculos para ter essa ruptura do caráter pastoral, do caráter teológico. A igreja nos primeiros séculos, ela caminhou isso unido. A teologia tinha por razão, por propósito, por objetivo, instruir o povo, para que o povo pudesse viver de maneira mais reta, de maneira mais santa. Por quê? Porque o falso ensino produz sofrimento, porque o pecado produz sofrimento. Nós vemos isso todos os dias. Convivemos com pessoas que não conhecem o Senhor. Convivemos com pessoas que não conhecem o Evangelho. Vivemos e convivemos com pessoas que fazem escolhas estranhas à palavra de Deus. E sabemos o resultado disso. É sofrimento, é tristeza, é dor. Porque às vezes nós podemos pensar assim, vivem bem porque vivem de maneira livre. Lendo engano. Lendo engano. O pecado produz sofrimento. E esse é o caráter da epístola de Tiago. Um caráter extremamente prático. Um caráter extremamente pastoral. O conteúdo das Sagradas Escrituras aplicado à nossa realidade do dia a dia. E Peterson nos diz assim: logo, as igrejas cristãs não são normalmente comunidades modelo de bom comportamento. Logo, as igrejas cristãs não são normalmente comunidades modelo de bom comportamento. Antes, são lugares que o mau comportamento humano é denunciado, combatido e tratado. De que forma? Pelo ensino das Sagradas Escrituras. A carta de Tiago mostra um dos primeiros pastores da igreja executando habilidosamente a tarefa de confrontar, diagnosticar e lidar com crenças e comportamentos incorretos, o falso ensino, surgidos nas congregações confiadas a eles. Percebe-se aqui uma sabedoria profunda e viva, além de rara e essencial. Essa sabedoria de confrontar, diagnosticar e lidar com crenças e comportamentos incorretos surgidos nas congregações confiadas a eles. Sabedoria não é primariamente conhecer a verdade, ainda que inclua, mas é a habilidade de viver. Viver. Então, essa é a ideia da epístola de Tiago, para nossas vidas. Uma sabedoria inclui conhecimento? Claro que sim, mas necessariamente uma habilidade de se viver. Uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que manifeste o Evangelho. Uma vida ética. Uma vida que demonstre que nós somos sim diferentes. Porque nós somos separados por Deus. Nós somos amados pelo Senhor. A santidade é uma busca, falarei sobre isso. A santidade é uma busca constante. Então, por isso que Tiago vai nos orientar na direção de termos essa sabedoria. Aprendemos de manhã, Tiago 1,5, se alguém necessita dessa sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Peça a Deus. Não ao youtuber, não ao coach,
Não. Não aos formadores de opinião de uma cultura secular. Não. Aí é furada. Procurem sabedoria onde? Em Deus e na sua palavra. E é muito interessante, irmãos, que eu admiro demais, admirava, né? Eugênio faleceu em 2011, eu acho, que ele traduziu a Bíblia, a sua paráfrase e a mensagem. Eu já comentei com os irmãos, mas não custa enfatizar isso. A mensagem nasce, meus irmãos, do reverendo Eugene Peterson, que era um doutor em línguas bíblicas, grego e hebraico, traduzindo o Antigo e o Novo Testamento para a sua comunidade. Ele pastoreou só uma igreja. Vejam a ênfase pastoral do ministério do Eugene Peterson. O que ele fazia num culto de quarta-feira? Vocês imaginam isso, irmãos? Abria a Bíblia no grego ou no hebraico, traduzia para que os seus irmãos pudessem entender melhor as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Um problema muito comum na vida dos cristãos é essa dicotomia entre o que se diz saber e aquilo que se faz. Daquilo que eu sei e daquilo que eu faço. Daquilo que eu conheço e daquilo que eu vivo. Entre aquilo que se crê e aquilo que se vive. Portanto, há pouca efetividade na prática, na vida da maioria dos cristãos. Nosso pastor tem falado isso recorrentemente. A igreja evangélica no Brasil cresce, mas os indicadores não avançam de justiça social. Aumenta a quantidade, mas não aumenta o impacto. Não há mudança. Por quê? Porque aquilo que se confessa não se concretiza naquilo que se vive. Tiago, então, pastoralmente orienta os crentes a viverem de forma que a fé que eles professam se manifeste em atos de justiça. A fé que eles professam se manifeste em atos de justiça. De forma que o conhecimento de Deus é desenvolvido aonde? Na abstração, não no ordinário da vida, na direção do próximo. O conhecimento de Deus se manifesta onde? Quando acordarmos amanhã, tomarmos o nosso cafezinho com leite, nosso pãozinho com manteiga, louvado seja Deus, delícia, formos trabalhar. E ao executarmos o nosso trabalho, manifestarmos com o nosso trabalho, com a forma como trabalhamos, com a forma como nos relacionamos com a vida, o quê? O conhecimento de Deus. E na direção do próximo. Portanto, sabedoria é a base para que a vida cristã seja frutuosa e não estéril. Como vemos isso em comunidades cristãs hoje, cuja marca não é a frutuosidade, mas é a esterilidade. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos aceitar uma situação dessa. Nós somos chamados para dar fruto e dar muito fruto. Pastor Wellington comentava conosco no conselho acerca das estatísticas do nosso presbitério. Explico aos irmãos o que é isso. As igrejas presbiterianas se reúnem em presbitérios. Presbitérios em sínodos e os sínodos em Supremo Concílio. E o reverendo falava a nós que ano após ano o nosso presbitério tem decréscimo. As igrejas diminuem. E por que essa infertilidade? Precisamos analisar e pensar e refletir. Por quê? Porque a sabedoria é a base para que a vida cristã seja frutuosa e não estéril. Pois o imperativo que governa a vida dos discípulos, a obediência, é o elemento fundamental para uma vida abundante de frutos que em tudo glorifica a Deus, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus. Então a obediência é o elemento fundamental para uma vida abundante de frutos, que em tudo glorifica a Deus, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. O que o Senhor Jesus está afirmando? Quem permanece nele faz o quê? Esse dá muito fruto. Então, por que há tanta esterilidade na igreja?
Por que as nossas comunidades não crescem? Por que ano após ano igrejas não recebem um membro sequer? Por quê? Por que cristãos trabalham 10, agora menos, né? 2, 3 anos. Eu sou na época de 10, 15, 20 anos. Vou atualizar aqui a minha fala. Por que cristãos trabalham 1, 2, 3 anos num lugar e ninguém daqueles que trabalhavam com ele sabem que ele é um discípulo de Jesus Cristo? Por quê? Vocês nunca tiveram essa experiência? Só o presbítero que teve? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A sabedoria bíblica, meus irmãos, deve orientar, portanto, a nossa mente e nosso coração. A sabedoria bíblica deve orientar nossa mente e nosso coração, porque o tema da nossa mensagem é essa, é uma fé que obedece. A sabedoria, portanto, bíblica deve orientar nossa mente e nosso coração. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, versículo 19a. Tiago está ensinando os irmãos a entenderem a dimensão do evangelho, que afeta a totalidade da vida. E, portanto, a partir da conversão, é necessário aprender um novo jeito de se viver, pois tanto os judeus convertidos como os gentios tinham uma percepção de vida, uma cosmovisão diferente da proposta pelo evangelho. Logo, era necessário eles reaprenderem a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Da mesma forma, nós temos que aprender a realidade da nova vida em Cristo Jesus. Então, a sabedoria bíblica, meus irmãos, deve orientar nossa mente e nosso coração. E quando Tiago diz aqui, meus amados irmãos, tenham isso em mente, como o pastor já nos ensinou na manhã, Tiago, sendo um judeu, falando a comunidades judaicas, ele tinha o pressuposto que esse conhecimento deles era uma coisa que eles sabiam fazer. Eles sabiam fazer. Não é como nós hoje ocidentais. Sabemos, mas não temos ideia alguma de como se faz. É apenas um conhecimento intelectual. Tiago está dizendo, não é assim. Vocês têm que ter em mente aquilo que vocês devem saber fazer. E vocês sabiam como judeus fazer de um jeito. Vocês como gentios sabiam fazer de um jeito. E agora que vocês são nova criatura, vocês necessariamente precisam aprender o quê? A fazer do jeito de Jesus. Uma nova forma. Mas presbítero, todo mundo é assim. Pois é, todo mundo é assado. Todo mundo faz esse jeito. Pois é, todo mundo faz esse jeito. Mas você não. Você não faz assim, porque nós temos que reaprender, reprogramar a nossa mente para fazermos conforme a vontade de Deus. Por isso a sabedoria bíblica, ela deve orientar nossa mente e nosso coração. E por que mente e coração? Quando Tiago os exorta a ter em mente os valores do evangelho, ele quer ensinar, prestem atenção nisso, meus irmãos, ele quer nos ensinar que a sabedoria bíblica é algo o quê? Vivencial. Pois harmoniza razão e emoção na direção do quê? Da ação. Então, Tiago, quando ele quer orientar nossa mente, orientar o nosso coração através dos valores do evangelho, ele nos quer ensinar que esta sabedoria, que sabe como fazer, não é uma abstração, é vivencial. 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 Pois harmoniza razão e emoção na direção da ação. Aí, jabá. Vários projetos acontecendo na igreja. Vários projetos. O presbítero Aro, nosso tesoureiro, nos deu uma notícia excelente. Né, Paulo? Quanto temos de recurso para os investimentos? Notícia boa, meus irmãos. Quanto nós temos para os investimentos?
O Aro disse nada. Olha que beleza. Então, daqui uns dias, como comunidade, teremos um esforço conjunto para desenvolvermos as necessidades estruturais da igreja. E Tiago vai falar o coração de cada um de nós. Nós não amamos a nossa igreja? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar dela de maneira efetiva. Daqui uns dias vai ser uma listinha, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Então, a sabedoria bíblica é vivencial. Nós vivemos isso. Eu não gosto de usar esse exemplo, meus irmãos, mas eu acho que ele é para ilustrar. Para ilustrar. Vocês já viram a diferença entre um corintiano e um palmeirense? Eu sou palmeirense. Vocês já viram a diferença? Palmeiras ganha jogo. Como é que é o palmeirense? Ganhamos. Inclusive foi 3-0, né, o jogo do Palmeiras e Corinthians. Ganhou o jogo. Como um corintiano fala do jogo? Vocês já viram um corintiano chegando no serviço depois que ganhou um jogo? Vocês já viram? Eu fujo dos corintianos, irmão. Vocês sabem que eu trabalho no comércio. Eu me escondo, principalmente quando o Palmeiras perde, porque vem de bando. Vem de bando. E os olhos brilham, tem paixão. Tem paixão, é o timão. Eles chamam o Corinthians do quê? Timão. Tem emoção. É vivencial. O corintiano é corintiano, irmãos. Ele é corintiano. Eu sou palmeirense, mas eu vou contar para vocês, confissando pecados. Papai é palmeirense, eu sou palmeirense. Pergunte, eu não sei nada do meu time. Pergunta para um corintiano. Tiago está nos dizendo que o evangelho requer paixão. É algo vivencial. Razão e emoção harmonizados na direção do quê? De atos concretos de justiça. E aqui, alguns princípios dessa sabedoria, meus irmãos, para a gente poder sedimentar o conhecimento. A sabedoria bíblica, diz Tiago, ela demanda humildade. Sejam prontos para ouvir. A boa tradição judaica permaneceu nos primórdios do cristianismo, pois o povo de Israel sabia da importância do quê? De ouvir a voz de Deus. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Principalmente através dos profetas. No pacto da graça, nossos irmãos pastores, principalmente, assumiram essa responsabilidade de ensinar os cristãos as doutrinas bíblicas. E somente os humildes entendem que são carentes de sabedoria e reconhecem a autoridade daqueles que ensinam com amor a palavra de Deus. Então a sabedoria bíblica nasce desse coração humilde, pronto para ouvir, pronto para compreender que precisa aprender, pronto para reconhecer que não sabe, pronto para reconhecer nos pés do Senhor que é carente da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós, diante do Eterno, somos todos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, o servo de Deus, ele tem que ter no seu coração e na sua mente esse sentimento do quê? De humildade, de reconhecer que carece de sabedoria, carece de entendimento. Por isso que Deus levanta homens mais sábios do que nós para nos ensinar. Mas para ouvi-los, é necessário o quê? Humildade. Quantas vezes nós vamos falar com as pessoas e a sensação que temos é o quê? Elas não nos ouvem. E por que elas não nos ouvem? Por que elas não nos ouvem? Porque elas sabem tudo. E eu tenho uma máxima, meus irmãos queridos. É impossível você ensinar alguém que não quer aprender. Por que tantos irmãos? Porque passam anos e anos e anos e anos na igreja. E você conversa com ele, não caminhou um milímetro sequer na direção da sabedoria. O pecado do orgulho. Não preciso aprender. Não preciso. E nós precisamos sim ouvir a palavra de Deus, ouvir a instrução que os nossos pastores têm para nos ensinar e os presbíteros.
Isso requer o quê? Humildade. Humildade. Eu espero, meu testemunho, eu espero ouvir a palavra de Deus pregada até os instantes finais da minha vida. Porque até os instantes finais da minha vida serei uma pessoa carente. Lembro do Stott, no final da sua vida, John Stott, outro santo servo de Deus. Lá no finalzinho da sua vida, perguntaram para ele: o que, reverendo, o senhor gostaria que fizéssemos pelo Senhor? Lá, irmãos, leito de morte. Para que eu permaneça firme. Para que eu permaneça firme. Então a sabedoria bíblica demanda o quê? Humildade. Mas a sabedoria bíblica também demanda moderação. Tardios para falar. Vivemos, meus irmãos, num ambiente, na maioria das vezes, hostil ao evangelho, já disse isso. E precisamos desenvolver a disciplina da paciência em nossas interações com a cultura. Paro aqui um pouquinho. Claro, meus irmãos, que nós olhamos para certas realidades e claro que nosso coração se enche de indignação, sim. Se enche de indignação, sim. Mas nós temos que entender, nós temos que ter moderação e paciência. Por quê? Nós sabemos que o nosso Deus é o Senhor de toda a história. Para isso é fundamental sermos assertivos na defesa da fé cristã, isto é, o cuidado com a forma e o conteúdo de nossas falas. Por favor, meus irmãos, em nome de Jesus, o tempo, os céus não estão muito claros para nós aqui, enquanto povo brasileiro. Viveremos dias de polarização, dias difíceis, dias de briga, dias de guerra, de narrativas. O que nós precisamos é ter essa sabedoria para falar, sabedoria para expressar o evangelho. Precisamos ter, então, cuidado com a forma e o conteúdo das nossas falas. Isso requer o quê? Moderação. Moderação. Lembrando das palavras do Senhor Jesus. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Cuidado. E também na sabedoria proverbial, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mesmo discordando, meus irmãos, e nós podemos e devemos discordar de certos posicionamentos, mas de que forma? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, uma sabedoria bíblica que demanda humildade, uma sabedoria bíblica que demanda moderação e uma sabedoria bíblica que demanda submissão. Olha o versículo 19c e 20. E tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E tardio a irar-se, por quê? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O nosso senso de justiça, meus irmãos, foi profundamente afetado pela queda do homem. A injustiça é uma marca permanente no mundo e os efeitos dela estão espalhados em todas as esferas da vida. Então, o nosso senso de justiça foi afetado pela queda. A injustiça, meus irmãos, ela é marca permanente do mundo e os efeitos dela estão espalhados em todas as esferas da vida. Mas o que Tiago quer nos ensinar? Em Cristo, em Jesus Cristo, a realidade do reino de Deus invadiu o mundo e confiou à igreja a tarefa de proclamar a justiça do reino de Deus. Devemos combater a ira que brota em nossos corações, nos submetendo à vontade de Deus. De que forma, então, meus irmãos, nós podemos enfrentar a injustiça que existe no mundo, que existe em nosso redor? De que forma? A realidade do reino de Deus invadiu o mundo e confiou à igreja a tarefa de proclamar o quê? A justiça do reino de Deus.
Como nós combatemos as injustiças do nosso tempo, as injustiças que nos cercam? Proclamando a justiça do reino de Deus. Devemos combater a ira que brota em nossos corações, nos submetendo o quê? À vontade de Deus. Difícil, sim, dificílimo. Porque a vontade que temos muitas vezes, meus irmãos, é resolvermos as coisas com as nossas próprias mãos, diante da injustiça. Essa é a vontade que temos. Mas a sabedoria bíblica demanda o quê? Submissão. E olha o que o texto nos diz, Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito o quê? Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É difícil, meus irmãos, mas essa é a atitude correta que nós devemos ter diante das injustiças. Saber que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Do Senhor é a vingança, e o Senhor retribuirá. Então, a certeza que temos que os injustos, eles terão a sua pena. Eles não passarão impunes. O mal não passará incólume. A justiça do Senhor prevalecerá. E isso, para nós, é difícil. Por isso que requer o quê? Submissão. Submissão à palavra de Deus. A sabedoria bíblica promove, então, meus irmãos, santidade. Transforma a mente e coração e promove santidade. Portanto, versículo 21, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A fé que obedece, que é o tema da nossa mensagem, frutifica na vida dos crentes em pureza e santidade, pois está escrito. Então a fé que Tiago nos ensina, essa fé que gera obediência, essa fé que se fundamenta na sabedoria das Sagradas Escrituras, ela produz o quê? Santidade e pureza, pois está escrito, Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem o quê? Santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade deve ser um desejo sincero de todos os cristãos, pois ela é marca inquebrável, indelével da nossa nova vida em Jesus Cristo. E ela requer de nós, então, a sabedoria bíblica promove na vida do cristão o quê? Santidade. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra, a qual é poderosa para salvá-los. Mas a santidade demanda o quê? Demanda fidelidade ao Evangelho. Fidelidade ao Evangelho. De que maneira? De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? De que maneira? Vivendo segundo as vibes da cultura do nosso tempo? Não. Vivendo segundo a palavra. João 17, 17. Santifica-os. É a oração sacerdotal de João 17, de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, de que forma a sabedoria bíblica pode impactar as nossas vidas e gerar em nossa mente, nosso coração e em nossas ações santidade? Fidelidade ao Evangelho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2:2. Como nós temos que nos colocar diante do Eterno, como crianças recém-nascidas que desejam de coração o quê? O leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para salvação. Nós precisamos do alimento espiritual para fortalecer as nossas vidas.
Irmãos queridos, é impossível nos mantermos santos. É impossível nos mantermos nos caminhos do Senhor sozinhos. É impossível. É impossível. Por isso que essa orientação de fidelidade ao Evangelho se dá de maneira comunitária. E olha aqui, não somente fidelidade ao Evangelho, mas uma vida piedosa, respondendo à pergunta: o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Recorrentemente me perguntam assim: presbítero, como eu sei que aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado? Resposta: o que você está fazendo, pergunta, o que você está fazendo glorifica a Deus? A vida do justo, meus irmãos, é viver sob o sol de meio-dia. Não é na quebrada, não é escondido. É como? As nossas ações têm que estar em ambiente iluminado. Por quê? Porque a pergunta é: o que eu estou fazendo glorifica a Deus? E a palavra de Paulo aos Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 31, é muito prática e objetiva. Assim, quer vocês façam o quê? Vocês comam, vocês bebam, ou vocês façam qualquer outra coisa. Como vocês devem fazer tudo isso? Façam tudo para a glória de Deus. Quer nós comamos, quer nós bebamos, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. É isso que a sabedoria que promove santidade faz em nossos corações. Fidelidade e uma vida piedosa que em tudo glorifica a Deus. O presbítero está falando de perfeição? Não. Mas de um desejo sincero de se apresentar puro e santo diante de Deus. E já caminhando para o fim, a fé então que obedece, ela é o como? Frutífera. A fé que obedece, ela é frutífera. Tiago nos ensina isso. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A fé que obedece é o quê? Frutífera. Irmão querido, em nome de Jesus, a esterilidade é marca do quê então? Se a fé que obedece é frutífera, se é frutífera, a esterilidade é o quê? É marca do quê? Da desobediência. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Todo cristão é chamado para ser um praticante da palavra de Deus. Todo cristão. Tem exceção? Tem exceção? Não tem exceção. Todo cristão é chamado para ser um praticante da palavra de Deus. Todo cristão é capacitado pelo Espírito Santo para quê? Para as boas obras. Todo cristão. Todo cristão. É capacitado por quem? Pelo Espírito Santo para as boas obras. Somos vocacionados por Deus para sermos o quê? Bênçãos no mundo. A Igreja Presbiteriana de Sorocaba é vocacionada por Deus para ser uma bênção para a cidade de Sorocaba e região. Essa é a nossa vocação. Nós não temos outro chamado. Nós não temos outra vocação enquanto comunidade. Sermos bênção para a nossa cidade. Sermos bênção para a nossa região. Tiago 2,26. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. A fé sem obras é morta. Cuidado. Cuidado. Para a gente já caminhando para o fim, para a gente refletir e praticar. Versículo 25, deixei para o final, para a parte final da reflexão. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz o quê? A liberdade. Lembrando, isso ecoa as palavras de Paulo aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos
libertou. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas fazendo o quê? Praticando. Será feliz naquilo que fizer. Então a fé que obedece gera no coração dos discípulos uma fidelidade operosa. Uma fidelidade operosa. Uma vida frutífera. Uma vida fértil. Irmãos, nós temos que terminar os nossos dias na terra dos viventes com histórias para contar, com bênçãos para compartilhar. Nós temos que ter uma fidelidade operosa. Nós temos que ter uma vida que tenha frutos. Que tenha frutos. A fé que obedece gera nos corações dos discípulos uma vida plena. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz o quê? Liberdade. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Feliz naquilo que fizer. Tiago afirma que a felicidade dos discípulos de Jesus Cristo se fundamenta no princípio deles serem fiéis. Se fundamenta no princípio deles serem obedientes, se fundamenta no princípio de uma vida frutuosa, se fundamenta no princípio de uma vida que busca a santidade, que se fundamenta numa vida que em tudo glorifica a Deus. No quê? Em tudo glorifica a Deus. Termino, meus irmãos, citando Agostinho de Hipona, em sua obra Solilóquios de uma Vida Feliz. Logo após a conversão de Agostinho, ele se afasta para um retiro, e como ele era uma pessoa pouco capaz, nesse seu período de 30 a 40 dias de retiro, ele produziu 3 a 4 obras, e uma delas é Solilóquios de uma Vida Feliz, um clássico da literatura mundial. E ele diz assim: nada mais sei, senão que se deve desprezar as coisas passageiras e transitórias, e procurar o que é certo e eterno. Faço-o, Pai, porque é a única coisa que sei, porém ignoro como chegar a Ti. Vocês se lembram da humildade? Ensina-me, mostra-me, oferece-me as provisões para a viagem. E a viagem aqui é a nossa peregrinação na cidade dos homens. Se é com a fé que te encontro os que se refugiam em ti, dá-me fé. Se é com força, dá-me força. Se é consciência, conhecimento, dá-me isso, conhecimento, ciência. Daí ele vai falar das 3 verdades teologais. Aumenta em mim a fé, aumenta a esperança e aumenta o amor. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, receber a bênção do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor nos conceda, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor a sabedoria que vem do alto, ó Deus. E nós a pedimos, ó Deus, não com ânimo dobre ou de forma dúbia, mas nós pedimos confiando, ó Deus, na tua graça e na tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que o Senhor sonda e conhece os corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a visão clara da tua vontade, ó Deus. E essa visão clara, expressa na tua palavra hoje, é uma fé que obedece àquilo que o Senhor coloca, ó Deus, como princípio. Que o nosso coração, então, Senhor, esteja inclinado na busca pela santificação. Sabemos que não é uma busca por perfeição, mas é uma busca por um relacionamento íntimo e profundo
com o Senhor, através de Cristo e na sua palavra. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã e que a sua semana seja abençoada em Cristo Jesus.